No reino de Lutania, próximo à propriedade da família Perdium, o protagonista acorda, perguntando-se o que acabou de acontecer e se está realmente vivo. Pensando profundamente, ele afirma que é impossível estar vivo, já que há pouco estava no campo de batalha e foi desarmado por seu oponente. Xingando, ele se lembra do golpe em cheio que recebeu do adversário, que então pergunta: é assim que a lenda de Ghislain Perdium vai acabar? O rei mercenário, um dos 7 guerreiros mais fortes do continente. Colocando a mão no peito, o cavaleiro nobre Idun diz que, com a morte de Ghislain, a guerra terá fim. Idun pergunta se ele tem alguma última palavra. Ghislain responde que a única coisa de que se arrepende é de não ter conseguido cumprir sua vingança. Com raiva, amaldiçoa Idun, desejando-lhe a morte mais dolorosa possível. Idun, com uma expressão de desprezo, diz que Ghislain está muito arrogante para alguém prestes a morrer. Ele revela que não esperava que o rei mercenário fosse alguém da família Perdium, e pergunta se ele deixou a família após a morte de sua irmã. Ghislain, surpreso, pergunta como Idun sabe disso, sendo de um reino diferente. O cavaleiro responde que pesquisou e trabalhou muito para encontrá-lo, e que a casa Delfine ajudou a destruir sua família. Ao ouvir isso, Ghislain se pergunta se havia mais de uma família envolvida. Ele pensava que apenas uma casa fora responsável pela queda de sua família, mas parecia haver outras agindo nas sombras. Idun diz que não há motivo para explicar mais, já que Ghislain morrerá em breve. Como seu último ato, Ghislain avança contra Idun, jurando que nunca o perdoará. Idun sorri maliciosamente e responde: tudo bem, você não vai mais existir mesmo. Com um movimento rápido da espada, Idun decapita Ghislain, pondo fim à sua vida. O protagonista abre os olhos e se vê olhando para seu reflexo em um barril de água. Ele afirma, confuso, que tem certeza de que foi decapitado, mas sua cabeça está no lugar. Em choque, se pergunta se tudo não foi uma alucinação e tenta entender por que está mais jovem. Olhando ao redor, ele pensa que pode ter sido capturado e usado em experimentos por magos. Seja como for, ele promete que fará qualquer um responsável por aquilo se arrepender por mantê-lo vivo. De repente, uma voz chama por "Jovem Mestre". Ghislain fica em alerta. Um cavaleiro entra na tenda, chamando-o novamente e dizendo que sabe que ele está acordado. Ghislain, em um movimento rápido, posiciona sua espada no pescoço do cavaleiro, sinalizando para que ele não faça barulho. Com uma aura assassina, ele diz que vai poupá-lo, desde que responda às suas perguntas. O cavaleiro, suando frio, logo reconhece o jovem mestre, e relaxando, pergunta se aquilo não é exagero. Se não quisesse ir, era só dizer, comenta o cavaleiro. Ghislain, surpreso com a reação tranquila, pergunta ao cavaleiro do que ele está falando. O cavaleiro, se soltando, explica que o jovem mestre caiu no sono depois de uma birra, porque estava cansado. Ghislain, incrédulo, pergunta se ele, o rei dos mercenários, estava fazendo birra. O cavaleiro pergunta se ele esqueceu tudo depois de uma soneca, lembrando que ele estava irritado, porque não sabia como liderar o esquadrão para atacar os orcs. Confuso, Ghislain pergunta: orcs? Que besteira é essa? Eu não faço birra. Sem dar muita atenção, o cavaleiro o instrui a pegar suas coisas, pois há pessoas esperando. Ainda mais confuso, Ghislain pergunta que coisa e para onde estão indo. O cavaleiro responde como se fosse óbvio: estamos indo para a propriedade dos Perdium. Chocado, Ghislain segura o cavaleiro e exige que ele repita o que acabou de dizer. A propriedade dos Perdium? Em ruínas. Ele se lembra claramente das terras em cinzas, destruídas. No entanto, quando sai da tenda, ele vê a propriedade dos Perdium completamente intacta. Confuso, Ghislain afirma: essa é realmente a propriedade dos Perdium, mas eu lembro claramente de ter visto essas terras queimadas.
O cavaleiro se aproxima, cochichando. Não chame sua própria casa de ruínas. Se o conde ouvir, pode acabar te expulsando da família. Beliscando a própria bochecha, Ghislain se pergunta se está sonhando. Sentindo a dor, ele percebe que tudo é real. Parando para pensar, ele conclui que, com seu rosto jovem e a propriedade no estado original, só pode significar uma coisa. Ele voltou no tempo. Lembrando-se de seu antigo eu, cheio de ressentimento em relação à família, ele reflete sobre como sua imaturidade o levou a problemas. E quanto mais o tempo passava, mais as pessoas da sua própria casa o evitavam. Incapaz de aguentar as críticas, ele fugiu de casa. Anos depois, tornou-se um mercenário, lutando em inúmeras batalhas, aprimorando suas habilidades e ganhando um nome temido. Quando voltou para a propriedade Perdium para tentar corrigir os erros do passado, tudo estava destruído, reduzido a cinzas. Agora, no entanto, ele tem a chance de fazer diferente. Tomado pela alegria, Ghislain quase começa a cantar, mas se lembra dos eventos que estão por vir e se contém. Observando o cavaleiro, ele se recorda de que aquele é o dia em que a maioria das pessoas do esquadrão iria morrer. Na vida anterior, ele seguiu o esquadrão em uma missão para atacar os orcs, na tentativa de ganhar reconhecimento. Os relatórios indicavam que havia apenas 3 orcs, e ele, sem experiência em comandar, achou que seria fácil. Mas, ao chegar, depararam-se com dezenas de orcs. Quase todos acabaram morrendo por causa de sua teimosia e falta de liderança. Ele sabia que era possível vencer, pois os orcs não têm estratégia, mas o esquadrão não confiava nele. Todos o consideravam um incompetente. Seus pensamentos são interrompidos quando uma torre de vigilância é lançada ao ar e se desmonta ao cair. Cavaleiros gritam que os orcs estão atacando. Segundos depois, 5 orcs invadem o acampamento. Como chegaram tão rápido? Pensa Ghislain, observando os orcs atacarem a linha de defesa, que claramente está em desvantagem. Um cavaleiro grita para todos entrarem em formação. Sova, o comandante do esquadrão, ordena que usem a formação defensiva, mas a linha já está enfraquecida. Ele recebe um golpe de um orc, mas consegue se defender a tempo. Preocupado, Sovan comenta que foram emboscados e que há muito mais orcs do que o esperado. Nesse ritmo, todos vamos morrer, ele conclui. Logo atrás de Sovan, um orc prepara um ataque mortal. Antes que o comandante perceba, algo puxa da área de impacto e toma a frente. Sovan, confuso, vê Ghislain de frente para o orc. Sem hesitar, Ghislain ataca o pulso do orc, e com um movimento rápido, arranca uma perna e um braço do inimigo. O orc grita de dor e cai. Os cavaleiros, incluindo Sovan, ficam chocados com o que acabaram de presenciar. Ghislain balança a espada, limpando o sangue, e estala a língua, reclamando: droga! Ainda não consigo usar mana. Devia ter voltado um pouco antes para treinar. Ele se aproxima de Sovan e pergunta: você é o encarregado aqui? Ainda chocado, o comandante assente. Então me passe o comando, diz Ghislain confiante. O comandante olha para o prota pensativo, para que ele quer ser comandante, ele é um idiota. Mas pedir o comando quando os soldados estão em risco é demais. Tomando sua decisão, ele levanta-se, recusando-se a passar a liderança. Enquanto caminha para longe, ele adverte ao protagonista que isso não se trata de um jogo. Pessoas podem morrer de verdade se algum erro acontecer, e ele não pode abrir mão da autoridade que o Lorde deu a ele tão facilmente. O prota rende os dentes, mas entende, pois se alguém com fama de idiota viesse até ele pedindo o comando, ele faria a mesma coisa. Um orc avança na direção deles, o que os deixa em guarda. O comandante toma a frente e fala para o prota recuar, porque ele ainda é muito inexperiente para liderar as tropas. Preparando um golpe, o prota diz que, se vai ser desse jeito, ele não tem escolha, e lança a sua espada rapidamente, forçando o comandante a desviar. Com raiva, o comandante reclama com o prota, perguntando o que diabos ele está fazendo.
Quando se dá conta de que o orc não está mais avançando, olha na direção em que ele estava correndo. Ele se depara com a imagem do orc com uma espada cravada em sua cabeça, dando seu último suspiro. O orc cai ao chão, já sem vida. Em choque, o comandante se pergunta como ele conseguiu atingir o ponto fraco dele. Interrompendo seus pensamentos, o prota pergunta a ele se ele sabe qual é a coisa mais importante na batalha, e ele fica sem resposta. Olhando para as tropas desmotivadas pelos orcs, o prota diz que é impossível vencer uma batalha quando as tropas estão cheias de medo. Sorrindo confiantemente, ele fala que precisam receber uma motivação. No mesmo instante, ele dispara em uma corrida enquanto recupera sua lâmina da cabeça do cadáver. Em alta velocidade, ele salta da retaguarda em direção à linha de frente. Surpreendendo tanto aliados quanto inimigos, ele cai em cima de um orc, perfurando seu crânio. Isso deixa o comandante chocado. Retirando sua lâmina novamente, ele avisa aos inimigos que não tem medo deles, portanto deveriam vir até ele. Imponente em cima do orc morto, ele fala que irá matar cada um deles, e dispara para lutar contra toda a horda sozinho. Surpreendentemente, ele consegue lutar gloriosamente contra cada um dos inimigos à sua frente. Vendo isso, o comandante fica atordoado, se perguntando se isso é um sonho. Olhando para o prota decapitando facilmente um orc, ele fala que isso é difícil até mesmo para um usuário de mana. E como o jovem mestre magro está conseguindo fazer isso. Olhando com mais detalhe, ele percebe que o prota está começando a demonstrar sinais de cansaço, mas o admira, pois ele está conseguindo desviar dos ataques com o mínimo de movimento, e usa sua esgrima para atingir pontos fracos, como um mestre espadachim sem mana, ou talvez algo acima disso. Voltando para o prota, ele chama a atenção dos orcs, perguntando se isso é tudo que eles conseguem, e que ainda nem está aquecido. Enquanto vários correm atrás dele, ele grita que eles não estão fazendo jus à reputação de sua espécie como guerreiros. Vendo a ação dele, os soldados discutem entre si, se perguntando se ele vai fugir. Sem alternativas, eles clamam pelo comandante, para tomar uma decisão. Olhando para o prota, o comandante tenta descobrir o que ele está planejando, e começa a rever as ações que ele tomou. E percebe que, pela direção que ele tomou, depois de um certo espaço tem o penhasco. Percebendo a situação, ele fica confuso. E em choque, ele enfim descobre a intenção do protagonista. E dá a ordem para que os soldados levantem uma parede de escudos, dizendo para que sigam o primeiro filho do Lorde. Voltando ao prota, ele ainda corre dos orcs. Se defendendo contra eles, ele diz que tem certeza de que o comandante percebeu os planos dele. Apesar de querer matar todos esses orcs sozinho, o corpo de merda que ele tem agora não tem estamina para lutar contra eles. Então, ele confia que os soldados e o comandante conseguirão lidar com os orcs. Com um barulho por trás dos orcs, eles viram para verificar o que se aproxima. O esquadrão inteiro avança em guarda contra eles. Percebendo isso, o prota diz que está perfeito, e se lança do penhasco, gritando para jogarem aqueles orcs lá embaixo. O comandante ouve isso e avança com força total, e dá a ordem para que os soldados avancem também. Eles empurram os orcs, que não conseguem segurar o avanço. A tropa grita em êxtase, e toda a horda cai do penhasco e morre no impacto com o chão. Cansados e respirando pesadamente, todos os soldados ficam aliviados por conseguirem matar todos os orcs. Porém, o comandante corta esse momento de alívio chamando pelo jovem mestre, que está pendurado por uma espada na parede do penhasco. Ele sorri para o cavaleiro, que fica surpreso, e sorri em resposta. Ele estende a mão, pedindo para que o prota segure. Sem forças, ele solta lentamente a espada, dizendo que não consegue se mover. Ele cai, enquanto toda a tropa fica chocada com este acontecimento. Em sua mente, alguém o chama de irmão mais velho, ele chama o nome da pessoa, Helena. Quando lapsos de memória enchem sua mente, ele se recorda de que essas são memórias de sua irmã mais nova. Quando ela puxa ele, e implora para que fiquem juntos. Quando ele acorda em sua cama, percebendo que tudo não se passou de um sonho. Olhando para sua mão, ele pensa que, de algum jeito, eles conseguiram salvá-lo.
Ele levanta, tirando o pano molhado de sua cabeça, e sente dores por todo o seu corpo. Segurando o estômago, ele reclama que o corpo inteiro dói. Isso deve ser consequência de levar o corpo ao limite. Isso também comprova que ele está realmente vivo. Uma empregada abre a porta, chamando pelo mestre. Ela fica animada pelo prota ter acordado. Ele chama por ela, Belinda. Com um tom sério, o protagonista diz para a empregada que ele morreu e voltou à vida. Ela responde com um tom cínico, que tem certeza de que os orcs quase o mataram. Ele tenta falar que não era isso que estava dizendo, mas ela o interrompe, dizendo que o protagonista está em maior perigo do que o ducado de Perdium. Enquanto ela dá um sermão nele por ser mimado, ele pensa que ela não acreditará na palavra dele. Ela pergunta se ele estivesse tão machucado que não pudesse ir ao festival. Ele pergunta de que festival ela está falando. Ela responde com um tom doce que a senhorita Helena tem esperado o dia do festival para irem juntos, e seria uma ótima chance para se aproximar dela. Pegando uma foto dele com sua irmã, ele se lembra de que nessa época do ano tem o festival. Em sua vida passada, ele não teve tempo para os festivais por estar ocupado com as questões éticas borbulhando em sua mente. Ele pergunta a Belinda quanto tempo falta até o festival. Ela responde que tem mais ou menos uma semana até lá. Alguém entra na sala, chamando pelo irmão mais velho. Ele vira para a voz e pensa que no festival foi o dia em que a vida dele mudou. A memória que continua o assombrando, o dia em que sua irmã mais nova, Helena, vai morrer. O prota corre até ela e dá um abraço de saudades, chocando a Belinda. Envergonhada, Helena pergunta o que aconteceu com ele e se isso é alguma pegadinha. Com a voz suave, o prota diz que estava com saudades dela. Assustada com essa mudança, ela empurra o prota, dizendo que ele está a deixando com medo. Colocando a mão em seu estômago dolorido, ele tenta se lembrar se ela era tão forte assim, apesar de ser uma criança. Limpando sua roupa, Helena fala que a Belinda pediu que ela viesse ao quarto dele, e pergunta se isso vai resolver alguma coisa. Confuso, ele pergunta o que tem a resolver. Quando ela fala que ele foi totalmente rude com ela, disse que só de respirar o mesmo ar que ela o dá nojo. Suando frio, ele pergunta se realmente disse isso. Coçando a cabeça, ele se desculpa, pensando que isso é realmente algo que ele faria antigamente. Elas ficam chocadas pelo jovem mestre mimado ter pedido desculpas, e afirmam que um orc deve ter dado uma marretada na cabeça dele. Ele grita com elas, dizendo que acabou com todos eles sem apanhar, quando uma dor forte atinge seu corpo. Olhando para ele desse jeito, Helena diz de forma desdenhosa que ele deve ter acabado com todos mesmo. Até mesmo chegou em casa desacordado. Levantando e vendo como as duas estavam felizes, ele se recorda das memórias felizes que teve, e se pergunta o porquê de ter agido como um idiota antes. Usou a derrota do esquadrão como desculpa para não ir ao festival com a Helena, e essa foi a última vez que ele a viu. Depois, encontrou apenas pedaços dela junto aos pedaços dos guardas. Com muita raiva, quase arrancando as vestes, ele fala que deveria ter ido com ela. Quando alguém interrompe, perguntando se podem entrar no quarto. Quem pediu permissão foram 2 guarda-costas, que procuravam por Helena. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, pois se lembra de ter pedido para esperarem do lado de fora. Eles se desculpam, mas os servos querem saber se ela pode supervisionar o trabalho deles. O prota pergunta por que eles pediriam isso a ela. Belinda responde que ele nunca saberia, por ficar distraído com bobagens, e fala que a casa tem tão poucos servos que a senhorita está os ajudando para que não fiquem sobrecarregados. Ele ri sem graça em resposta. Olhando para ela se despedindo, o prota pensa que, no passado, ele não prestava atenção nesses assuntos, e se pergunta por que há tão poucos servos. Concluindo, ele se oferece para ajudar os empregados também, o que deixa Helena chocada e impressionada ao mesmo tempo. Ela cochicha com a empregada que ele realmente deve ter sido atingido na cabeça, pois está se voluntariando por pura vontade. Momentos depois, em uma feira, gritos são ouvidos, chamando a atenção dos transeuntes. A gritaria era causada pelo prota e Helena, que diz que se ele ficar próximo, as pessoas ficarão com medo, por isso ele deve se afastar da confusão. Enquanto discutiam,
o protagonista pensava na questão da morte dela. O corpo dela foi encontrado em uma comunidade longe do festival. Será que alguém a chamou, ou ela foi forçada a ir até lá? Para se prevenir, ele precisa saber quais são todos os acessos do castelo primeiro. Quando alguém corre na direção do prota, chamando por ele, ele olha e reconhece o sujeito. Sir Fergus, que fica aliviado ao ver que o jovem mestre está bem. Ele segura nos ombros dele, e fala que veio correndo ao saber dos orcs. O prota responde que falarão sobre isso depois. Aproveitando a abertura, Helena comenta que, desde que acordou, o protagonista está agindo de maneira estranha. Ela pede que o cavaleiro o leve até o seu quarto. Ele fica irritado com isso, mas diz que não tem o que fazer, e que vai descobrir mais sobre o castelo na semana seguinte. Dirigindo-se a Fergus, o prota pergunta se há algum campo de treinamento abandonado no castelo. Confuso, Fergus pergunta por que ele quer ir até lá. O prota responde que, obviamente, é para treinar. Fergus, chocado, pede para que o siga. Chegando ao local, o prota fica espantado com a situação das instalações, que estão muito melhores do que ele esperava. Olhando para os equipamentos, ele pensa que isso é perfeito para treinar, e nunca viu algo parecido como mercenário. Fergus explica que mantiveram o lugar na esperança de que um dia o jovem Lorde quisesse usá-lo. Como um avô para com o neto, Fergus fala que, independentemente do que esteja passando, o prota com certeza conseguirá superar. O protagonista se lembra que, em sua vida passada, ele via Fergus limpando os equipamentos e, com amargura, percebe o quão ingênuo ele foi. Colocando a mão no ombro de Fergus, ele diz que quer ter uma vida longa, e que morrer como um maltrapilho não é bom. Fergus responde que ele fala como alguém que passou por uma experiência de vida ou morte. O prota, em tom irônico, confirma: já morri uma vez e ressuscitei. Fergus, sarcástico, responde que isso é o suficiente. O prota diz que começará a treinar a partir do dia seguinte, e Fergus responde que ficará ao lado do jovem Lorde. Olhando para ele, o prota pensa que no passado via todos ali como inimigos, mas agora percebe que ele apenas não entendia como as coisas eram de verdade. Com as mãos nos bolsos, ele fala que tem uma semana. Naquela época, foi revelado que um dos motivadores da morte de Helena foi um dos lordes do território vizinho. Graças a isso, Perdium ficou perdida em guerras, o que levou à sua ruína. A morte de Helena foi essencial para o início da queda da casa Perdium, ou seja, ele precisa ajeitar as coisas a partir de agora. Sentado na posição de lótus, ele fala que, primeiro, precisa melhorar seu físico, lamentando não ter muito tempo para isso. Ele começa a inspirar e expirar, tentando controlar a mana. A mana é um recurso sobrenatural que permite aos humanos superarem seus limites. A maioria das pessoas nota a mana, mas capturá-la é a parte mais difícil. Ele, no entanto, conseguia fazer isso até mesmo em batalhas caóticas. Ele se conecta com as partículas de mana que flutuam no ar e as junta em um redemoinho. Para alguém como ele, que experienciou centenas de milhares de batalhas, criar um núcleo de mana é fácil. Mas, se fosse apenas isso, ele não seria forte o suficiente para entrar no ranking dos mais poderosos da Terra. Com o método daquele livro de magia queimado que encontrou e o núcleo natural de mana dos humanos, ele consegue criar um segundo e até um terceiro núcleo. Pode criar conexões entre esses núcleos e, assim, gerar um poder explosivo. Quando finaliza a conexão, ele cospe líquido vermelho, suspirando pesadamente. Ele comenta que chegou ao limite, embora tenha conseguido chegar a 5 núcleos em sua vida passada. Esse método permite criar um poder explosivo por um curto período, mas também exige uma grande quantidade de mana em troca. Esse foi o motivo principal de sua derrota para Idun em sua vida passada. Ele trouxe uma legião de soldados, o que o levou ao desgaste, ficando sem mana. Era a derrota certa, mas, se tivesse mais mana, teria vencido. Limpando a boca, ele fala que essa é uma técnica bem instável, mas é o suficiente por agora, já que tem um corpo jovem e muito tempo pela frente. Levantando-se, ele afirma que, desta vez, não será ele a ser decapitado, mas sim Idun.
Até mesmo aqueles que estavam agindo por trás da família Delfine, que ajudaram a destruir o país de Perdium, todos serão mortos pelas mãos do protagonista. Uma semana depois, no dia do festival, o protagonista se prepara para agir e caminha pela cidade. Helena fica surpresa ao vê-lo no festival, e pergunta se ele ainda está louco por causa da pancada na cabeça. Ele responde que, como um Perdium, deve ao menos comparecer ao festival algumas vezes. Com um olhar desconfiado, ela diz que ele está diferente recentemente, pois ouviu falar que ele passou a semana inteira treinando. Coçando a nuca, ele afirma que não há nada de errado o próximo na linha de sucessão de uma família de cavaleiros estar treinando. Emburrada, Helena lembra que ele não se importava com esse tipo de coisa antes. Ela comenta que ele costumava dizer que o pai deles era um chato, e que desejava sua morte para se tornar o Lorde. Porém, ela acrescenta com um sorriso, que gosta de como as coisas estão agora, dizendo que parece que o eu antigo dele voltou. O protagonista, observando a reação dela, reflete sobre como suas ações recentes têm mudado o curso dos acontecimentos. Ele percebeu, na semana anterior, que ao alterar seu comportamento, o futuro também está se modificando. Embora o fluxo geral possa permanecer o mesmo, é difícil calcular os impactos em eventos menores. Usar o conhecimento do futuro para tomar as melhores decisões agora é uma responsabilidade que ele assume. Enquanto Helena aproveita o festival, o protagonista se mantém atento aos arredores, garantindo que tudo esteja seguro. Depois de visitarem algumas lojas, Helena se senta em uma escada, comentando que o festival está um pouco entediante, já que é a mesma coisa todos os anos. Ela se pergunta se haverá algo novo nesta edição. Olhando ao redor, o protagonista nota que o festival está quase terminando e que nada significativo aconteceu até o momento, questionando-se se a presença dele, tão próxima a Helena, poderia estar prevenindo algo. Quando alguém se aproxima, deixando o protagonista em alerta, a pessoa pergunta a Helena se ela gostaria de ver outras áreas do festival. Ele menciona que ouviu de amigos que há coisas novas acontecendo em outros lugares, e pergunta se ela está interessada em ir. Animada com a ideia, Helena decide ir junto com o guarda-costas. O protagonista observa a cena com rancor, lembrando-se de que esses dois foram aqueles que, no passado, traíram a casa Perdium. Os guardas-costas da Helena, Jamal e Philip, eram os mais confiáveis cavaleiros, pois protegiam ela desde o seu nascimento, achavam que eles morreram tentando protegê-la na vida passada. Depois de caminhar bastante, eles chegam ao local que ouviram falar, porém o local está totalmente vazio. Helena olha em volta, perguntando aos cavaleiros se eles têm certeza de que era esse o local, que responde que aparentemente eles ainda não se prepararam e que chegariam em breve. Ela reclama com ele, dizendo que esse local é imundo e não se parece nada com um festival. Enquanto discutiam, o protagonista olha os arredores e percebe que não é somente uma rua deserta, e as rotas de fuga estão fechadas, eles devem ter se preparado antecipadamente. Helena puxa o prota, pedindo para que vá com ele. O guarda pede para que a senhorita fique para ver o espetáculo, já que se deram ao trabalho de andar até ali. Ela responde que se recusa a ficar em um lugar sujo como esse. Sendo arrastado pela Helena, ele pergunta a Helena se ela treina, e como ela é tão forte, que responde com um olhar enraivecido. Porém, um dos guardas para em frente dela, fazendo com que ela pare por bater na armadura. Com um olhar psicopata, ele manda ela esperar mais um pouco. Assustada, ela pergunta o que há com ele, porque estão agindo muito estranho hoje. O guarda diz que não queria assustar a jovem senhorita, e com um sorriso maléfico, fala que eles receberam uma ordem de um certo alguém. Assustada, ela pergunta que ordem foi essa. Quando mais pessoas se juntam a eles. Um homem com sobretudo e chapéu, e outros dois com capuz sobre a cabeça. O homem do meio, chamado Frank, parabeniza os guardas por cumprir o que haviam planejado. O guarda se aproxima de Frank, e diz que o trato entre eles acabou ali, pois trouxe a garota, como combinado. Percebendo o protagonista, ele fala que não se lembra de ter pedido pelo filho mais velho de Perdium. O guarda diz que se livrará dele de graça, pois ele o seguiu por ser burro, porque não sabia que morreria ali. O protagonista os interrompe, dizendo que não vai se safar dessa, pois vendeu membros da família Perdium.
Sorrindo de maneira debochada, ele fala que o protagonista tem que se preocupar consigo mesmo, porque tudo o que eles precisam fazer é fugir depois de matar eles, e estavam cansados desse lugar, que é sempre atormentado por bárbaros. Despreocupadamente, ele fala que existem centenas de pessoas que estão deixando Perdium assim como eles. O protagonista avança em um piscar de olhos, com um simples balançar de lâminas, partindo o guarda em dois. O guarda nem percebeu que foi cortado. Todos ficam assustados com o que acabou de acontecer, e o protagonista responde ao morto que eles nunca venderiam a família que os apoiou, e olha com raiva ardente para o guarda que sobrou, que pega a Helena como refém, xingando o cavaleiro por morrer para um simples pirralho. Assim que terminou a fala, uma espada voa em sua cabeça em um instante. Como sua última palavra, ele fala que isso era impossível. E cai, já sem vida, no chão. Os assassinos se perguntam se esse é realmente o filho mais velho dos Perdium, e não pensavam que ele era tão bom em combate. Frank diz que tem certeza de que aquele é o filho mais velho, e embora tenha matado 2 idiotas, eles não deixavam de ser cavaleiros treinados, e ele ainda usou ataques de mana. Tremendo e com medo, Helena pergunta ao protagonista o que está acontecendo. Parado, sem responder, ele toma a decisão de nocautear a irmã, e fala para ela descansar, colocando-a no chão. Um dos assassinos agradece ao protagonista por adiantar parte do trabalho, porque estavam planejando se livrar dos 2 guardas do mesmo jeito. Frank pergunta ao protagonista se ele estava escondendo suas habilidades até agora. Retirando a espada do morto, ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Balançando a lâmina, ele observa que faltam 3. Os 2 de trás não são um problema, mas o cara do meio exala uma quantidade de mana absurda. Se preparando para o combate, ele afirma que precisa acabar com isso rápido. Ganhando tempo, ele pergunta ao Frank quem pediu para que ele fizesse isso. Ele responde se existe algum motivo para contar algo para um homem prestes a morrer. Ele responde que sabia que ele não falaria tão facilmente. Então é melhor ele começar a falar antes que seja tarde demais, empunhando sua espada envolta em mana. Um assassino pergunta se devem matá-lo. Frank diz que não, devem capturá-lo vivo e quebrar todos os ossos dele, para que fique aleijado para sempre. Os assassinos respondem, avançando contra o protagonista. Ele pega algo do bolso e lança em direção aos inimigos. O assassino olha para o projétil, achando ser fogos de artifício, porém algo corta o projétil e atinge a sua cabeça no mesmo instante, acabando com um dos assassinos. O outro assassino fala que isso são apenas truques e avança, desferindo um golpe, que o protagonista defende. Aproveitando essa abertura, ele agarra a lâmina dele e o desarma com maestria, finalizando com um corte que o faz pensar fora do corpo. No mesmo instante, o protagonista sente uma aproximação rápida, e Frank o atinge com a espada, mas ele conseguiu se defender com a sua lâmina. Frank se pergunta como ele conseguiu bloquear mesmo estando em desvantagem, e foi um ataque furtivo perfeito ainda por cima. Sem dar tempo para processar, o protagonista desvia e realiza um corte em cheio no pescoço de Frank. Ele responde realizando um ataque que é defendido mais uma vez pelo protagonista. Frank diz que está surpreso, e se estivesse com pouca mana, já estaria morto agora. O protagonista se pergunta como ele sobreviveu a esse ataque, e pensa na possibilidade dele ter usado a mana para se regenerar. Frank fala que não tem ideia de como ele conseguiu uma esgrima tão estranha nesta idade, e obstinado, diz que o protagonista não passará de hoje, e que ele não o derrotará com essa mana imunda. Entre golpes de espada, o protagonista esboça um sorriso, que deixa Frank surpreso com isso. Sem dar tempo de pensar, o protagonista realiza uma manobra que cria uma abertura. Com essa abertura, ele atinge o inimigo em cheio na cara, que consegue abrir distância. Arrumando o seu chapéu, ele fala que essa mana dele não funciona, porém algo dá errado, e ele ajoelha cuspindo líquido vermelho. Olhando para suas mãos, ele percebe que o poder de ataque dele mudou, porque não tem como ele ter perfurado a mana dele com habilidade. Se aproximando, o protagonista fala que nunca achou que teria alguém tão habilidoso quanto ele entre os culpados. Exalando poder, ele afirma que agora sabe que ele é o culpado pela morte dela. Mandando-o se preparar, ele libera o terceiro núcleo de mana. Chocado, Frank pergunta como ele aprimorou tanto a sua mana em combate. Antes mesmo de terminar,
O protagonista avança como um feixe de luz. Frank se assusta e responde ao avanço do jeito que consegue, mas é claro que está em desvantagem. Em uma abertura, o protagonista atinge um golpe explosivo que o adversário consegue defender, mas em pensamento, ele fala que suas mãos estão formigando, apenas por bloquear os ataques dele, e não importa o quanto de mana você tenha, o ser humano tem um limite para isso, e que nunca ouviu falar de algo que consiga aumentar a mana de maneira tão explosiva. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Ao final da análise, sua lâmina quebra, e o protagonista desfere um corte profundo no peito dele. Ele pensa que precisa conter o sangramento, mas o protagonista não vai dar tempo para que ele o faça e realiza uma estocada, que tira o fôlego dele. Sem dar tempo para se recuperar, o protagonista o prende contra uma parede, dizendo que agora eles têm tempo para terminar a conversa de antes. Afundando a espada, ele pergunta novamente quem o mandou fazer isso. Tirando uma lâmina escondida, ele diz que não vai morrer tão facilmente. Preparando para lançar a adaga, ele diz que ao menos vai terminar o trabalho. Mas linhas feitas de mana seguram a sua mão. Ainda o segurando, o protagonista pergunta se ele quer fazer um trato. Se ele não tentar fazer nenhuma besteira e responder às perguntas que ele tem, ele tirará a espada de dentro dele. Olhando para as linhas de mana, ele se pergunta quando foi que ele fez isso. Foi no começo da luta. Aprofundando a lâmina, o protagonista fala que é melhor ele aceitar a proposta que ele fez. Não recebendo uma resposta, o protagonista fala que, se vai ser dessa maneira, ele irá destruir o núcleo de mana dele. Frank fica chocado com a afirmação, e o protagonista faz uma explosão dentro dele, que faz com que seu núcleo se trinque e sua mana começa a vazar. Gritando desesperado, ele fala que se o protagonista fizer um movimento errado, ele criará uma explosão forte o suficiente para matar os dois. Com um olhar obstinado, o protagonista diz que se matar é para os fracos e que tem uma maneira de evitar a explosão. O protagonista faz mais força contra o núcleo de mana, fazendo-o acreditar que ele não está mentindo. Vendo a morte nos olhos do protagonista, ele finalmente cede, e grita que quem os mandou foi o Conde Desmond. Ele disse que precisava de um contexto para iniciar uma guerra contra as famílias Perdium e Degard. Ouvindo isso, o protagonista se lembra que, em sua vida passada, um trabalho sujo como esse era feito apenas pelas famílias aliadas a cada duquesa. E como o Duque Delfine ousa orquestrar algo tão ridículo como isso? Voltando, o protagonista pergunta ao Frank se é por causa disso que ele queria matar a Helena. Ele responde que sim. O protagonista termina de fincar a sua lâmina, e Frank fica irritado, pois ele prometeu que não faria isso. Com um sorriso no rosto, o protagonista diz que ele mentiu para várias pessoas, então ele não tem direito de alguém ser verdadeiro para com ele. Frank começa a rir histericamente, o que surpreende ao protagonista. Ele diz que nada vai mudar se o matar, pois já terminou o seu trabalho, porque ninguém vai acreditar nas palavras do protagonista, e afirma que a casa Perdium ruirá com essa guerra. O protagonista segura a cabeça dele, e conta que morreu e renasceu neste corpo, então dessa vez, vai ser tudo diferente. E finalmente destrói o núcleo do Frank. Uma luz roxa sobe ao céu, e explode como fogos de artifício. Parado em frente ao que sobrou de Frank, o protagonista respira pesadamente, olhando os inimigos derrotados. Se certificando de que não há mais nenhum perigo, ele olha para Helena e solta a espada, suspirando de alívio. Porém uma dor forte o atinge, e ele se ajoelha cuspindo líquido vermelho. Limpando sua boca, ele reclama, pois explodir 3 núcleos não era nada quando ele era o rei mercenário. Ele grita que não irá morrer agora, e se dirige a uma porta. Ele arromba a porta, e se encontra com mais 2 corpos sobre os entulhos. Respirando pesado, ele se recorda que em sua vida passada, eles encontraram outros corpos além da Helena. De acordo com o que falaram, o filho do Conde Degard também foi morto. Ele morreu junto com a escolta que vinha com ele. Então usaram eles como culpados pelo assassinato. No momento em que a morte do filho Degard for revelado, a guerra vai começar. O protagonista afirma que é melhor apagar as evidências da morte dele, e coloca fogo na casa, dizendo que não vai deixar isso acontecer de novo. Entretanto, alguém o observava silenciosamente e desapareceu no ar. Aquele que havia espionado o protagonista se encontra no centro de uma mesa com pessoas importantes em volta.
Essas reclamam que esses idiotas não conseguiram matar uma garota indefesa, acusando-os de baixar a guarda por pensar que seria fácil. Com a voz tremendo, o rapaz com raiva nos olhos diz que tudo foi culpa de Ghislain Perdue. Ouvindo isso, as pessoas se perguntam se é aquele desgraçado inútil do norte. Um homem levanta a voz e diz que tem certeza de que Ghislain é um inútil de merda, e pergunta se o assassino usará ele como desculpa. O assassino diz que ele é completamente diferente dos boatos e informações que eles têm, é como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Gritando, ele diz que já resolveram as questões com a família Degarde, então começar uma guerra territorial não será um problema, pedindo por mais uma chance aos superiores. Eles respondem que ele não conseguiu informações sobre o garoto e isso atrasou os planos deles. Se ele não consegue nem terminar uma missão fácil, não tem para que mantê-lo. Todos decidem de forma unânime para matá-lo. Uma pessoa sentada em um trono, distante, contesta, e pergunta que tipo de chance ele deseja. Ele responde que irá se livrar de Ghislain Perdue, a pessoa pergunta como, e ele responde que será por meio de um duelo, e que já tem alguém em mente, a pessoa pergunta quem, e ele responde que será Cani Loges. Ele é famoso por sua esgrima baseada na força. Apesar de jovem, ele é o epítome da força, e dá a certeza de que não há ninguém mais forte que ele no norte. Acrescenta que Cani é primo de Ghislain, então não será difícil de fazer eles se encontrarem. Depois de alguns segundos de silêncio, a pessoa fala que se ele falhar de novo, não haverá uma próxima vez. Em outro dia, na sala de treinamento dos Perdue, Fergus chama pelo jovem mestre, avisando que está na hora do almoço. Entretanto é surpreendido por algo que se aproxima rapidamente. Uma linha feita de mana alcança uma espada posicionada perto dele, e puxa em outra direção. O protagonista agarra a espada, e balançando ela, diz que isso deve bastar. Quando ele percebe que Fergus está na sala, ele se aproxima e se desculpa por atrapalhar o treinamento do jovem Lorde. Mas curioso, pergunta como ele conseguiu fazer aquilo. Pendurando a espada com um fio de lâmina, ele pergunta se é disso que ele está falando, e então explica que isso é usar a mana como se ela fosse um fio. Em pensamento, ele se lembra que usava isso o tempo todo em sua vida passada, mas em seu nível atual, precisa implodir seu núcleo para usá-la como antes, porque não tem mana o suficiente. Mas se ele fizer só um fio para usar menos mana, ainda pode usar essa habilidade. Fergus argumenta que apesar de ter treinado mana por muitos anos, nunca viu algo parecido antes. Em pensamento, ele fala que o jovem mestre nem usava mana há uma semana, e como ele teve a ideia de usar a mana desse jeito. Quando o protagonista pergunta se ele veio até ele para dizer alguma coisa, ele responde que sim, e agradece a ele por proteger a jovem dama. Ele responde que só fez o que deveria fazer. Alguns dias se passaram, o festival foi pausado, já que um cavaleiro tentou raptar a jovem dama. Helena está irritada pelo fato de ninguém acreditar que ela foi salva pelo protagonista. Com raiva, ela se pergunta por que eles não acreditam nela, e o protagonista diz que está tudo bem. Mesmo que tentem, eles não vão acreditar. Apertando os punhos, Belinda diz que sabia que aqueles dois eram pervertidos. Parando para pensar, o protagonista reflete que Helena sobreviveu, e ele conseguiu impedir uma guerra, mas tem certeza que eles não vão desistir. Então não pode pará-lo sozinho para sempre e precisa criar sua própria força militar, e para isso, precisa entrar na política. Uma das empregadas coloca o prato na mesa e apresenta uma fatia de pão. Ele olha confuso para isso, e pergunta a Belinda por que estão recebendo a sobremesa primeiro. Ela responde que ele realmente não conhece a situação. Quando gritos de protesto ecoam pelo castelo, um comerciante pede para que a família os compensem pelos danos causados pelo cancelamento do festival. Outro manifestante diz ter certeza que a família Perdue está nadando em dinheiro, e ele pede para que eles se acalmem. Olhando toda essa comoção, o protagonista pergunta o que diabos está acontecendo. Belinda responde que sabia que eles fariam isso, e explica que o condado é cheio de mercadores que vivem com os lucros do festival. O ano anterior foi bom, mas neste, o festival foi cancelado depois de um único dia, então faz sentido eles estarem irritados. Chocado, Ghislain pergunta se a situação do condado é tão ruim assim, e que se isso continuar, eles vão ficar mais agressivos. Então, pergunta ao Fergus o que os soldados estão fazendo, pois deveriam acalmar essa multidão. Ele responde que não tem nenhum.
A maioria foi enviada para o posto na Floresta dos Monstros para a reconstrução depois do ataque dos orcs. O protagonista se culpa por esquecer disso, e explica que Perdium, basicamente, está sempre em guerra por causa dos bárbaros do norte. E do outro lado, tem a Floresta dos Monstros, de onde podem sair monstros a qualquer momento. Com isso em mente, ele reflete que sem dinheiro e soldados, o condado está uma bagunça total, e chama Belinda para conversar em particular, perguntando se ela quem gerencia o dinheiro, dizendo que vão usar essa quantia para acalmar os mercadores. Ela responde que não tem nada. O conde cortou a mesada deles porque o protagonista não parava de gastar dinheiro. O protagonista entende que está falido, sem nenhuma moeda, e pede dinheiro emprestado a Belinda, que responde que também não tem nada. Ele senta no parapeito da janela e pensa que desse jeito não há nada que possa fazer. Primeiro, precisa achar uma maneira de conseguir dinheiro. Quando passos rápidos se aproximam da sala, o cavaleiro Ricardo grita pelo protagonista, que pergunta o que está acontecendo e o porquê da correria. Ele responde assustado que o jovem mestre Kani quer ver ele, que repete o nome com um tom de raiva na voz. Em outra cena, o comandante está cheio de hematomas, alguém continua a acertá-lo com os punhos, e o golpeia em cheio no estômago. O golpe foi tão forte que deixou uma marca em sua armadura. Depois de receber esse golpe, ele cai, e o protagonista presencia esse acontecimento. Olhando para o comandante surrado, o protagonista fica enraivecido, enquanto Kani diz que tem muito tempo desde que se encontraram. Encarando ele, o protagonista se recorda desse cara, o herdeiro do condado Logis, do qual Perdium tem uma aliança, Kani Logis. Era o único amigo naquela época, e também inimigo. Kani se aproximava. Enquanto o comandante estava no chão, o protagonista pergunta a Ricardo o que está acontecendo. Ele responde que estavam atendendo a um chamado de perturbação que ocorria dentro da taverna. E então encontraram Kani e sua escolta. Ao ter reconhecido os guardas, Kani perguntou se os rumores sobre o protagonista eram reais. Então o comandante Skivon explicou os detalhes para ele. Ao fim da explicação, Kani segurou o comandante pela cabeça e insinuou que ele estava mentindo para o herdeiro da casa Logis. E tudo isso levou ao que estão vendo agora. Kani acrescenta que ele estava mentindo, afinal, ele disse que Ghislain nunca treinou antes e derrotou orcs com as próprias mãos e lidou com os cavaleiros traidores sozinho. Por isso, deu uma correção nele para ver se ele parava de contar ilusões. Se aproximando do protagonista com um tom intimidador, ele diz que isso não aconteceria se ele não estivesse mentindo. Encarando-o sem emoções, o protagonista confirma que naquela época era assim. Ele sempre o tratava como seu subordinado. Toda vez que visitava Perdium, sempre fazia uma zona. Mesmo depois de causar inúmeros problemas, ninguém falava nada, pois ele era basicamente o subordinado dele e ninguém o menosprezava. Diferente do protagonista, que sempre teve um complexo de inferioridade, a confiança e comportamentos ousados dele eram levados em conta como qualidades de um herdeiro. É por isso que ele sempre foi mais criticado. Percebendo o comportamento de Ghislain, Kani julga o protagonista, pois normalmente ele teria avançado nele depois de tantas provocações. Voltando um pouco. No condado de Logis, o assassino que fugiu falava com Kani para matar Ghislain. Se conseguisse fazer isso, o líder irá ajudar a família Logis. Kani responde que não é difícil lidar com ele, mas ele também é um herdeiro e não vê chances de matá-lo sem criar guerra. Mas o assassino fala que pode montar uma situação para um duelo e dizer que a morte dele foi um acidente. Assim, vai parecer que tudo foi um simples duelo entre herdeiros, sem gerar atrito entre as famílias Perdium e Logis. E acrescenta que essa é uma oportunidade de fazer o nome dele como herdeiro. Ele responde que nunca pensou que teria que matar seu primo Ghislain, e com um sorriso no rosto, diz que não pode esperar o momento. Voltando ao presente, Kani reflete que eles querem matar o protagonista só por ele ter mudado, mas para ele, isso não faz diferença. Tomando iniciativa, ele pergunta o que Ghislain está fazendo, porque está parado ali, e o manda trazer algo bom para ele, já que tem um hóspede. Ele pergunta sobre o que ele está falando, ele responde que ouviu falar que o festival foi interrompido, então ele vai aproveitar e comer tudo que iria ser dado no festival. Porque sempre que eles se veem, deve ter eventos dessa magnitude para se divertir, perguntando se ele está errado, com um olhar intimidante. Ghislain, com as mãos no bolso, pergunta se ele estava falando daquilo,
Em pensamento ele diz que ele sempre tinha cerveja e mulheres preparadas para ele, porque prometeu isso, pois não queria apanhar, mas agora, isso não vai mais acontecer. Por causa dele, ele perdeu muito dinheiro, quando tem uma ideia de repente. Olhando para Kanye, ele diz que a fonte de dinheiro estava bem na frente dele agora. Quando é interrompido por um grito de Kanye, dizendo para ele se apressar com o que ele quer, Ghislaine responde que trará o que ele quer, mas primeiro ele tem uma dívida a pagar para ele. Esse tom de voz deixa tanto o assassino, quanto Kanye espantados, que pergunta pelo que ele deve pagar. Ghislaine fala que toda vez que ele vinha com exigências, ele usava o próprio dinheiro. Agora está na hora dele pagar o que deve, por volta de 1000 ouros. Chocado com a quantia, Kanye diz que é impossível ele ter gasto tudo isso com ele, e o dinheiro gasto com ele era como forma de pagamento pela amizade. Ghislaine responde que amizade é o caralho, foi servo dele por muito tempo, então deve pagar agora, antes que ele o espanque, pois precisa de dinheiro urgentemente. Essa fala gera um momento de tensão em todos, e Ricardo se pergunta o que diabos o jovem Lorde acabou de falar. Batendo o pé no chão, Kanye avisa que ele está começando a agir com muita confiança só porque ele está pegando leve. Se aproximando, ele diz que até o protagonista está acreditando na história de ter derrotado orcs com as mãos, porém ele não passa de um parasita preso a esse condado. Preparando um soco, ele acrescenta que é por isso que todos do norte o chamam de herdeiro canalha. Então é melhor ele voltar para o seu lugar, onde o lixo deve estar. Com o soco se aproximando, Ghislaine simplesmente desvia, o que deixa o assassino e o cavaleiro em choque. Kanye tenta outro golpe, que é desviado. Aproveitando a abertura, Ghislaine o golpeia em cheio nas costelas, Kanye sente o golpe, e o protagonista desfere outro em direção ao seu rosto, mas ele consegue se defender com a mão. O protagonista fica surpreso com isso, mas Kanye vai ao chão, cuspindo líquido vermelho. O assassino se aproxima, perguntando se o jovem mestre está bem. Com as mãos no bolso, Ghislaine fala para ele parar de drama, pois sabe que ele bloqueou o ataque. Gritando, o assassino fala para Ghislaine não chegar perto, perguntando o que acha que ele está fazendo. Os figurantes da taverna se perguntam se Ghislaine realmente bateu no Kanye. Bufando, o protagonista esboça um sorriso, dizendo que esse era o verdadeiro plano dele. Kanye olha para o assassino e pergunta se ele gostou da atuação. Ele responde que ele foi perfeito. Tudo para parecer que nada disso foi intencional da parte dele, e é o suficiente para justificar um duelo. Tirando algo da jaqueta, Kanye diz que essa é uma oportunidade rara para impressionar o líder, e também o momento perfeito para acabar com a família caída Perdium. Pegando uma luva, ele grita que isso foi um ato covarde, atacá-lo desprevenidamente por estar apenas buscando a verdade, e o desafia para um duelo. Porém uma luva atinge a cara dele antes de terminar a frase. Ghislaine desafia Kanye Lodges para um duelo, deixando ele irritado. O protagonista diz que ele insultou o herdeiro Perdium na frente de seu povo, e ainda machucou um cavaleiro digno o suficiente para servir um Perdium. Com um sorriso malicioso, pergunta a Kanye se ele vai negar o duelo. Ele faz uma pausa para digerir, sorri, e diz que sabia que Ghislaine era louco, mas não louco o suficiente para cavar sua própria cova. Pegando sua espada, ele diz que aceita o duelo, mas o avisa para não se arrepender, porque ele pode morrer neste duelo. Ghislaine chama Ricardo, e fala para ele trazer todos os mercadores que estão protestando em frente ao castelo, pedindo para que tragam bastante dinheiro. Muita gente veio a Perdium para aproveitar o festival, mas quando foi cancelado, muitos turistas se arrependeram por ter vindo e devem estar desanimados por ter dinheiro e tempo, mas não poder investir em nada. Numa situação dessas, era necessário ter ao menos alguma coisa para chamar atenção e entreter o público. Em pé na arena, as pessoas gritavam que o jovem mestre Kanye e Ghislaine vão duelar, e a maioria das apostas estava indo para o Kanye, já que era o mais seguro ao se fazer. Comerciantes aproveitavam a comoção para vender suas mercadorias. Fincando sua espada no chão, Kanye pergunta ao protagonista como ele ousa transformar algo tão sagrado num bordel de apostas. Deixando um aviso, ele diz que só vai parar de atacar quando Ghislaine se render. O protagonista não responde à provocação, pensando que sabia que ele estava tramando alguma coisa. O assassino grita em meio à plateia, dizendo que não está acontecendo um sistema de apostas justo,
E todos ficam confusos. O comerciante responsável pelas apostas confirma que ninguém apostou no jovem mestre Ghislain, que olha desconfiado para o comerciante. As pessoas comentam que ninguém é burro para apostar em Ghislain, porque é óbvio que Kani irá ganhar. Kani ri do protagonista, dizendo que até o apostador está o ignorando, quando alguém com a armadura de Perdium se aproxima da banca e coloca um saco de moedas em cima da mesa. Sovan, todo machucado, diz que apostará tudo no jovem mestre Ghislain. Vendo isso, ele esboça um sorriso, mas outra bolsa é colocada em cima da mesa. Helena diz que vai apostar toda essa quantia no irmão dela. Isso deixa todo mundo surpreso. Vendo que ninguém a levou a sério, ela pergunta se isso não é o suficiente, e o comerciante diz que é sim, só não pode se arrepender. Então o assassino vira as costas, e Kani resmunga que está demorando demais. O protagonista diz que ele é mais velho, então deixará que Kani faça o primeiro movimento. Desembainhando sua espada, ele diz para ele vir para cima. Desacreditado, ele responde que é tarde demais para ele começar a agir como o mais velho. Ele salta para cima de Ghislain e cai como uma rocha em cima dele. Percebendo que ele está na defensiva, ele diz que é tarde demais para ele se arrepender. Ele usa a guarda da espada para fazer uma abertura e golpeia, e o prota desvia. Não dando brechas, ele chuta na direção dele. Vendo a performance, a plateia fala que não tem como Ghislain aguentar nem mesmo um golpe. A tensão atinge até mesmo os aliados, mas Helena fica firme. O assassino pensa que é tarde demais. Ghislain caiu na armadilha assim que aceitou o duelo. O adversário dele é muito poderoso, e não dá brechas para contra-ataques. Assim que ele se cansar, será o fim. Porque Kani sempre venceu seus duelos assim. Rindo, Kani diz que o protagonista está melhor do que ele pensava. Girando sua espada, ele ataca. Aproveitando o formato da espada, ele puxa o protagonista, o lançando para o ar. Todos ficam chocados com esse feito, e o assassino fica feliz. Caindo, Ghislain olha para o adversário, e concentrando mana em seu pé, diz que Kani passou dos limites, se avança rapidamente contra ele. Antes que percebesse, Ghislain estava atrás dele, depois de cortá-lo, deixando o assassino e Kani chocados. Suspirando de tédio, o protagonista diz que a esgrima dele é ignorante, e deve pensar que é mais forte que o inimigo só porque eles têm medo do combo de ataques dele. Com um olhar tranquilo e sereno, ele diz que vai mostrar a ele a verdadeira esgrima. Kani fica irritado e avança, perguntando como ele fará isso. Com um jogo de pernas, ele chuta a espada dele. Aproveitando a inércia, gira no ar, desviando e cortando Kani em vários locais. Irritado, Kani ataca cegamente, errando mais uma vez. Ghislain pisa em cima da espada dele, e com determinação, realiza um corte, quase mortal. Sereno, Ghislain encara Kani, que tem vários cortes pelo corpo. Todos da plateia ficam abismados com o que acabaram de ver. E discutem que o jovem mestre Ghislain evoluiu muito e que não deveriam ter apostado no Kani. Os aliados ficam aliviados, e Kani entende que esse golpe poderia ter matado ele, se perguntando se ele fez isso de propósito. Com raiva, ele se pergunta como aquele pirralho evoluiu tanto em tão pouco tempo. Olhando para Kani, Ghislain simplesmente joga sua espada fora, dizendo que uma lacuna de habilidades como essa nunca trará entretenimento ao público, e declara que a partir de agora, lutará somente usando os punhos. Isso deixa Kani extremamente irritado, e Ghislain diz que esse vai ser um bom jeito de educar ele. Puxando as mangas, ele fala que nada é melhor do que aprender apanhando no soco. Kani, confuso, pergunta ao protagonista se ele quer educá-lo. O protagonista, arregaçando as mangas, diz que Kani não é páreo para ele na esgrima, então lutará usando só os punhos e pede para que ele faça o mesmo no duelo, apostando mais 2.000 ouros, o dobro da aposta inicial, que ele vai vencer. A plateia fica assustada com essa quantidade de ouro, se perguntando se esse não é um duelo simplesmente formal. Até o assassino fica de boca aberta e, em pensamento, sorrindo, diz que ele ousa desafiar Kani usando apenas os punhos e que nunca pensou que agradeceria por Ghislain ser um cara sem noção. O comerciante responsável pelas apostas pede para que todos se apressem e façam suas apostas adicionais, porque agora é uma luta sem espadas entre Ghislain e Kani. Todos discutem um pouco sobre isso no começo, mas decidem apostar no jovem mestre Ghislain. Kani, rindo cinicamente,
diz para não fazê-lo rir ao pedir um duelo de punhos. Pegando sua espada, ele levanta, joga seu casaco de lado e avança em direção ao protagonista, dizendo que vai usar a espada. Belinda xinga Kanye e pede para que Ghislaine use a espada também. Kanye continua avançando, e Ghislaine fala que irá ensiná-lo, assim como tinha dito antes. Kanye avança com a espada, e Ghislaine desvia e dá alguns passos para o lado, se colocando na retaguarda de Kanye e desferindo um golpe em uma das pernas dele. Sem dar tempo para reagir, o protagonista acerta outro soco em seu queixo, o que faz Kanye cambalear por um momento e então cair de joelhos no chão, se perguntando como um desgraçado desse sabe fazer movimentos tão intensos como esses. A plateia comentava sobre o que acabaram de ver, dizendo que o jovem Lord Ghislaine poderia vencer. O protagonista olha para Kanye e o manda levantar, dizendo que nem começou a lição ainda. Kanye rende os dentes e corre na direção do protagonista. Ele desfere vários golpes, mas erra todos, e em pensamento, diz que Ghislaine nem conseguia olhar nos olhos dele até agora e sempre se ajoelhava quando ele aparecia. Enquanto recebe uma joelhada de Ghislaine, ele afirma que precisa matar Ghislaine para garantir que a família Lodge se mantenha segura. E ele recebe golpe atrás de golpe, sem pausa nem folga. Depois de apanhar bastante mesmo, de joelhos ele se pergunta como isso aconteceu, quando o protagonista pega nos cabelos dele e fala que tem dó do pai dele porque o Conde Lodges ajudou Perdium até estar à beira da morte, apenas por ser amigo do pai dele. Porém, o filho que ele tem possui uma mentalidade completamente diferente da dele. Então ele lembra da época em que era pequeno, alguns anos atrás, quando os anciãos da Casa Lodges reclamaram para o Lorde porque ele estava ajudando Perdium, o que achavam ser uma terra definhando, como colocar água em um balde furado, enquanto ele andava em direção à porta. O filho dele, Kanye Lodges, olhava para ele ao fundo e pedia para que o pai não fosse para Perdium e perguntava a razão dele persistir naquele lugar, mesmo com todos falando que aquilo não traria benefícios para a Casa Lodges. O Lord Lodges olha para trás e diz que é porque ele e o pai de Ghislaine são amigos, e esse é o único motivo. Voltamos ao presente, e o protagonista está prestes a acertar outro soco em Kanye. Ele fecha os olhos para receber o ataque, mas não recebe nada. O protagonista pergunta se agora ele aprendeu a lição. Ele abre os olhos e vê o protagonista dizendo para ele se levantar. Então, cabisbaixo, Kanye admite a derrota, o que choca todos os espectadores da luta, inclusive o assassino. Gritos ecoam de toda a multidão, alguns felizes por terem apostado no jovem mestre Ghislaine, outros tristes por terem perdido dinheiro na aposta. O assassino não perde tempo e se aproxima de Kanye, que está ajoelhado no meio da arena, e gritando com ele, pergunta como ele ousa entender a derrota tão cedo só porque ficou em desvantagem por um período de tempo e diz também que confiava nele. Entretanto, Kanye vira o rosto e diz que quer ir embora e que não quer mais participar disso. Com a mão no rosto, o assassino reclama dele não ter sido eficiente, mas o protagonista aparece atrás dele nesse momento e diz que agora ele precisa cumprir o dever dele. O assassino fica confuso, e o protagonista grita pela atenção de todos da plateia, dizendo que este homem tinha se voluntariado para pagar por todas as comidas e bebidas que forem pedidas no dia de hoje. O assassino fica chocado com isso e grita com o protagonista, dizendo que ele não concordou com essa decisão e que se nega a pagar por tudo. O protagonista coloca a mão em seu ombro e, com um sorriso irônico, diz que esse é o preço por ter perdido o duelo, acrescentando que ele deve ter essa quantia no bolso e avisando que, só para ser claro, isso não será descontado da aposta. Aumentando o tom, ele ainda lembra para adicionar os 2.000 ouros da aposta, que antes estava em apenas 1.000. Com um olhar ameaçador, deixa claro que sabe muito bem o que acontecerá se ele tentar fugir. Diante disso, o assassino abaixa a cabeça, encara o chão e, resignado, diz que entendeu, ajoelhando-se enquanto o protagonista sai de cena. No dia seguinte, no quarto de Ghislaine, um baú gigantesco é colocado sobre a mesa. Ao abrir o baú, Ghislaine se depara com uma quantidade impressionante de moedas de ouro. Observando o montante, ele comenta que conseguiria contratar até um pequeno grupo de mercenários com aquele valor, enfatizando que não se trata de uma quantia insignificante. Fechando a caixa, ele pondera que investimentos desse tipo demoram para trazer retorno, e que deve agir com cautela se quiser realizar o que planeja. Ele conclui que precisará acelerar as coisas. Enquanto isso, Belinda e Helena se aproximam do protagonista. Ele as observa e pergunta o que elas querem. Helena indaga onde ele pretende gastar aquele dinheiro todo. O protagonista, curioso,
Pergunta se ela está precisando de algum, mas ela responde que não, dizendo que só queria saber onde ele aplicaria essa quantia. Belinda, com um sorriso de compreensão, comenta que o destino do dinheiro é óbvio, afirmando que o protagonista fez aquilo tudo para dar um presente no aniversário da senhorita Amélia. Ela ainda brinca que o protagonista é realmente imprevisível. Helena, intrigada, pergunta se ele realmente fez tudo isso por causa de sua noiva. O protagonista para por um momento, reflete, surpreso, se pergunta se realmente tem uma noiva. O protagonista pergunta às duas se ele realmente tem uma noiva, e Belinda diz que ele não precisa ser tímido só porque elas adivinharam o que ele estava pensando. Helena acrescenta que elas estão falando de Amélia, do país de Hayfold. O protagonista reflete por um instante e se lembra dessa pessoa, Amélia Hayfold, uma nobre entre os nobres. Ela é conhecida por sua natureza gentil com tudo e todos que conhece. Além de seu status de nobre, também conta com o apoio das pessoas que vivem no território. Entretanto, após liderar uma rebelião, Amélia ficou conhecida como a Bruxa do Norte por unir-se à família Delfine para levar a família Perdium à falência total. Para ele, ela era uma traidora. Esboçando um sorriso, o protagonista pergunta a Belinda quando o pai dele retornará. Ela responde que não tem certeza, mas talvez em aproximadamente uma semana. Pensativo, o protagonista diz que uma semana pode não ser suficiente, então ele se levanta da cadeira, afirmando que vai visitar o país de Hayfold. Belinda o pede para esperar, dizendo que ainda não é o aniversário de Amélia e questionando o motivo da viagem. Olhando para Belinda, ele responde que vai até aquele país para pegar o dinheiro deles. Uma dama excepcionalmente bonita está ajustando seus sapatos e pede para que uma pessoa entre. Em outra perspectiva, vemos Amélia pedindo para uma garota, aparentemente da periferia, colocar seus sapatos. A garota chama de Senhorita Amélia, e ela responde que todos devem ter sapatos em suas terras, sem exceção. Virando-se para os guardas, Amélia ordena que arrumem sapatos e roupas para todos ali presentes, e os soldados respondem afirmativamente. Os guardas trazem então várias caixas com roupas e sapatos, e os cidadãos agradecem a senhorita Amélia enquanto ela sai descalça daquele território. No jardim de Amélia, um servo lhe limpa os pés enquanto a parabeniza pelo bom trabalho do dia. Este era o cavaleiro pessoal de Amélia, Bernardo. Enquanto acaricia um gato, Amélia comenta que seu pai pediu para que ela garantisse a obediência absoluta das pessoas do território, afirmando que as pessoas comuns sempre seguirão aqueles que as mantêm quentes e bem alimentadas. Então o cavaleiro comenta que, com isso, Amélia conquistou o coração das pessoas, o que definitivamente aumentará a sua favorabilidade como futura sucessora. Ela encara o cavaleiro e, em seguida, dá um chute em seu rosto, perguntando o que aconteceu no duelo contra a melhor espada do norte. O cavaleiro se desculpa e diz que não prestou atenção nessa ocorrência, acrescentando que, se ele ganhasse esse título, as pessoas prestariam mais atenção na senhorita Amélia. Ele segura os pés dela e diz que ainda não é hora de revelar suas cartas, pois a espada dele pertence a ela, beijando seu pé. Amélia responde que é claro, pois ela investiu muito para formá-lo, e, segurando o queixo dele, afirma que não permite que ele seja fraco. Ela então pergunta como estão as negociações com os mercadores. O cavaleiro responde que, se ela se refere à guilda de mercadores Artium, não há com que se preocupar, pois todos os materiais utilizados para a reconstrução do posto avançado na Floresta das Bestas, recentemente semi-destruído pelos ataques dos orcs em Perdium, estão sendo adquiridos através de nossa guilda comercial. Em essência, estamos recuperando todos os fundos de apoio que Hayfold envia anualmente a Perdium. Além disso, estamos recrutando todos os soldados e cavaleiros que deixam Perdium, muitos deles bem treinados nas batalhas contra tribos bárbaras, o que os torna de excelente qualidade. A senhorita Amélia comenta que está bom e, como já disse antes, avisa para que ele mantenha a aparência de uma guilda comercial comum. Ela enfatiza que sejam completos, pois não podem permitir que a verdadeira identidade seja exposta até que tenham construído completamente sua força. Quando o mordomo aparece, pedindo desculpas pela intromissão, o guarda-costas questiona quem permitiu que ele entrasse, já que a senhorita estava descansando. O mordomo, suando frio, explica que recebeu notícias do portão. O jovem Lord Ghislaine Perdium apareceu para uma visita. Com um olhar intimidador, Amélia se pergunta por que aquele idiota veio até ela. O mordomo, ainda nervoso, acrescenta que Ghislaine mencionou ter algo a discutir sobre a guilda de mercadores, o que deixa tanto a senhorita quanto o guarda-costas chocados. Na sala de visitas da casa,
Ghislaine está de frente para Amélia. Ele a cumprimenta com um tom amigável, enquanto ela o encara com desdém e comenta que é bastante incomum ele vir sem enviar uma notificação prévia. Ela o questiona, perguntando se ele esqueceu as etiquetas e boas maneiras. O protagonista responde que, como o aniversário dela está próximo, pensou que deveria entregar o presente antecipadamente. Colocando uma flor sobre a mesa, ele diz que pegou essa flor com um dos mercadores da guilda, ressaltando que sua fragrância é muito agradável. Ele menciona que planeja comprar essas flores deles e pergunta qual é o nome da guilda, sugerindo que talvez seja a Guilda Mercante de Artyom. Com um olhar afiado, Amélia se levanta e diz que não tem certeza sobre o que ele está tentando insinuar. Agora que recebeu o presente dele, ela diz que vai se retirar, despedindo-se do protagonista. No entanto, o protagonista levanta a voz e a chama pelo nome completo, Amélia Hayfold, mandando-a se sentar com um olhar intimidador. Percebendo a situação, Amélia se pergunta de onde vem essa pressão, observando que parece vir dele, aquele que mal conseguia falar e ficava nervoso toda vez que estava diante dela. Pegando sua xícara de chá, o protagonista diz que vai direto ao ponto. Ele precisa de dinheiro e pede a ela 10.000 moedas de ouro. Ela o encara com um olhar cínico e pergunta do que ele está falando, mencionando a falta de aviso prévio. Em seguida, pergunta se ele pretende que ela considere isso como uma solicitação formal da parte do conde de Perdium, além de questionar o atrevimento de fazer tal pedido para sua noiva. O protagonista responde que o pai dele não tem nada a ver com isso e diz que ela só precisa dar o dinheiro para ele. Derramando chá, o protagonista comenta que, de qualquer forma, ela também não pretendia se casar com ele, o que a irrita por um momento. Ele continua, afirmando que sabe que ela está usando seu cavaleiro de escolta para secretamente construir uma força dentro do país e assim ganhar a sucessão à força. Elevando o tom de voz, Amélia chama o jovem mestre Ghislaine e diz que o que ele está falando soa como uma piada. O protagonista tranquiliza-a, dizendo que não precisa se preocupar, pois manterá isso em segredo por um tempo, e é claro que ele não deixará que suas palavras saiam dessa sala de mãos vazias. Sorrindo, Amélia diz que isso não vai acontecer e chama por Bernardo. O cavaleiro entra na sala e comenta que faz algum tempo desde que viu o protagonista pela última vez. O protagonista observa e se lembra de que ele é o homem que sempre esteve ao lado de Amélia, uma pessoa cujo potencial pode ser comparado ao do melhor espadachim do norte neste período. O protagonista então afirma que, se morrer ali, uma guerra será iniciada, e pergunta a Amélia se ela tem certeza do que está fazendo. Ela responde que sim, e relata que dirão que um garoto foi pego causando problemas perto de uma casa noturna e foi morto por um cavaleiro de escolta. Essas serão as palavras proferidas após sua morte. Em seguida, Amélia dá a ordem para que o cavaleiro mate o protagonista. O cavaleiro responde afirmativamente e saca sua espada da bainha. Em pensamento, o protagonista reflete: se ela quer brincar, que assim seja. Ele segura sua espada e declara que não tem escolha a não ser mostrar um pouco de sua força. O protagonista lança um golpe violento contra alguém encapuzado, e com a força do impacto, o homem encapuzado é arremessado pela janela. Amélia e seu guarda-costas, Bernardo, ficam espantados com o que acabam de presenciar. Ghislaine, observando, comenta que o uso de um assassino era inesperado, e percebe que Amélia e Bernardo estavam fingindo enquanto planejavam um ataque surpresa. Com desdém, Ghislaine reclama que essa hospitalidade é uma droga enquanto avança na direção de Bernardo, em guarda com sua espada. Quando o primeiro golpe é trocado, o protagonista, com um olhar furioso, questiona se a família Hayfold realmente preza pelo cavalheirismo. Bernardo, mantendo a calma, se desculpa e afirma que o próprio protagonista foi rude ao acusar abertamente a senhorita de conspirar contra o Lorde, mostrando total desconsideração. Ele completa dizendo que alguém assim não merece ser tratado com cortesia. Bernardo então agarra a espada do protagonista, que habilmente desvia do golpe, e no movimento ágil, gira por cima de Bernardo, desferindo um chute que cria uma distância de aproximadamente 2 metros entre eles. Bernardo, observando a destreza do oponente, pensa que ouvirá dizer que o jovem mestre Ghislaine era apenas palavras, sem habilidades reais de luta, mas ao ver de perto, percebe que o protagonista não é um novato. Impaciente, Amélia se volta para Bernardo e pergunta por que ele está demorando tanto contra um idiota como ele. Bernardo tenta responder, mas Amélia, com um olhar intimidador, ordena que ele se apresse e traga a cabeça do protagonista, caso realmente se considere a espada dela. Motivado pela ordem, Bernardo prepara sua espada e promete que não vai desapontá-la. Em guarda,
Ele desafia o protagonista a atacar. O protagonista, provocativo, pergunta se Bernardo realmente tem autoridade para lhe dar ordens. Em resposta, Bernardo comenta que estava apenas fazendo um favor, mas, já que o protagonista insiste, ele fará o primeiro movimento. Num piscar de olhos, Bernardo avança, rompendo a defesa do protagonista com uma velocidade impressionante, deixando-o surpreso e forçando-o a desviar rapidamente do ataque. Entretanto, o protagonista não sai ileso. Um corte surge em sua bochecha, e ele pensa, impressionado, esse cara é realmente rápido. Bernardo continua avançando, e os dois trocam diversos golpes em pé de igualdade. Amélia observa a cena, surpresa, pensando consigo mesma se esse é realmente o mesmo Ghislaine, o perdedor do norte, agora lutando com habilidade contra Bernardo. Sem entender o que está acontecendo, ela murmura para si, o que será que houve com ele? Bernardo avança novamente, desferindo uma estocada precisa. O protagonista consegue desviar e responde com contra-ataque, mas Bernardo, aproveitando a proximidade, agarra a espada do protagonista da mesma forma que no início da luta. O protagonista, com um sorriso desafiador, provoca: "Você realmente vai usar o mesmo golpe sujo de novo?" Dessa vez, porém, Bernardo faz um movimento inesperado, desestabilizando o protagonista, que se vê confuso. Em um instante, Bernardo joga no chão e o desarma no mesmo momento. Sentindo o impacto da queda, Ghislaine tenta se recuperar, mas Bernardo, sem dar tempo para uma reação, avança para finalizá-lo. O protagonista, contudo, consegue desviar a trajetória da espada com o pé, dando uma rápida cambalhota para trás e criando espaço entre eles. Limpando o sangue do queixo, ele percebe que Bernardo deve estar usando mana para prolongar a luta. Enquanto se aproxima, Bernardo comenta, intrigado: "Você é um pouco diferente do que ouvimos falar. Parece que os rumores devem ser verdadeiros. Diziam que você derrotou orcs e até soldados que o traíram." Jogando sua espada para trás, Bernardo observa o protagonista e comenta, com um olhar crítico: "Essa esgrima sua não parece que foi aprendida com treinamento sistemático. Parece que você desenvolveu essas técnicas em combates reais, adquirindo experiência direta. Talvez tenha sido lutando contra muitos bárbaros, e por isso seu estilo naturalmente se adaptou ao deles." Aproximando-se com firmeza, Bernardo declara com determinação: "Esse método pode até funcionar em um campo de batalha caótico, mas não contra mim." A história de Ghislaine termina aqui. O protagonista, em pensamento, reconhece a dificuldade da luta. Observa os movimentos precisos de Bernardo, sua habilidade com a espada, o senso impecável de distância e tempo. Ele nota que Bernardo usa a proximidade para tirar vantagem da sua própria força física, aplicando movimentos que imobilizam ou atrapalham a movimentação do adversário. Percebe que Bernardo não é um oponente com quem ele deveria lutar diretamente, pelo menos não ainda. Contudo, o protagonista murmura para si mesmo que não tem muito tempo sobrando e, em um último recurso, ativa sua habilidade de fio de mana. Com um movimento ágil, ele puxa a espada que havia jogado para trás. Bernardo, ao perceber a concentração de mana se aproximando, franze o senho e pergunta: "Isso é um fio?" Mas antes que ele consiga reagir, a espada do protagonista o atinge na lateral da cabeça, aproveitando a abertura para avançar com um ataque direto. O protagonista usa o joelho como apoio e acerta uma joelhada violenta no rosto de Bernardo, que fica atordoado, tentando entender o que aconteceu. Amélia, preocupada, grita o nome de Bernardo, e o protagonista, sem hesitar, se prepara para desferir um corte vertical na direção do oponente caído, determinado a finalizar o combate. O protagonista desce sua lâmina com força, mas Bernardo, num movimento rápido e preciso, consegue colocar sua espada no caminho, desviando o ataque com grande esforço. Isso cria uma breve distância entre os dois novamente, e Bernardo, agora com expressão séria e determinada, olha para Amélia e diz: "Você precisa sair da sala agora. Não posso garantir sua segurança se continuarmos nesse ritmo." Bernardo respira fundo e assume uma postura de combate, apontando sua espada para o protagonista, dizendo que assim que a senhorita sair da sala, ele lutará com tudo que ele tem. Ghislaine, por sua vez, esboça um leve sorriso e comenta, quase como um desafio: "É assim que eu gosto." Com um olhar sereno e um brilho intenso de determinação nos olhos, ele completa: "Faz muito tempo que eu não encontro um oponente tão divertido."